Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Leremos a partir do versículo de número 1. E iremos até o versículo 11. Atos, capítulo 18. A partir do versículo 1, convido você a colocar-se em pé. E vamos assim, juntos, fazermos a leitura da palavra que o Senhor estarei lendo, você estará acompanhando. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, ó Deus, porque entendemos, Pai, qual é a nossa condição, sabemos quem somos nós, Pai. E na verdade, ó Deus, como seres humanos, nada merecemos a não ser a condenação. Mas o Senhor, com graça, veio ao nosso encontro, trazendo salvação, algo que nunca merecemos, ó Deus. E isto, Pai, Tu realizaste por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque assim o Senhor nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Obrigado. Obrigado porque agora, Pai, temos uma compreensão diferente sobre a Tua palavra. A reconhecemos como revelação do Senhor e entendemos que ela é alimento para a nossa alma. Portanto, nós nos aproximamos dela, ó Deus, com temor, com tremor, reconhecendo, Pai, que o Senhor fala aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Crendo assim, ó Deus, rogamos ao Senhor que mediante a exposição da mesma, ó Pai, Tu continues, ó Deus, a nos falar, ressaltando os princípios eternos que o Senhor já revelou. Ó Deus, é assim que o Teu Santo Espírito nos conduza, de modo que venhamos a pô-los em prática para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós viajamos, quando nós vamos para algum lugar que não conhecemos, hoje em dia, em razão das novas tecnologias, nós podemos acessar o caminho, o trajeto da viagem através do celular, né? Eu lembro um tempo que você precisava comprar um aparelho, né, para poder ter ali a direção a seguir. Hoje em dia o celular, uma série de aplicativos, você consegue chegar ao ponto que você deseja. É bem verdade que o GPS ele estabelece um caminho mais curto. A gente sabe que o menor caminho entre 2 pontos é uma reta.
Então, às vezes, Ele nos encaminha para localidades inóspitas, né? Localidades que, na verdade, seria melhor que nós não passássemos por ali. Lembro-me que uma vez, viajando a Campos do Jordão, nós fomos guiados ali pelo Waze, né? Um aplicativo aí muito usado, e ele nos direcionou para um caminho que era mais complicado, embora fosse menor em quilometragem. Então, pegando a informação com um frentista no posto, nós fizemos o caminho mais longo, porém mais rápido. Então, veja bem, é importante nós sabermos onde nós queremos chegar, né? Porque a trajetória, né, o trajeto, a caminhada, a rota que nós vamos seguir, depende do local, do ponto onde nós queremos ir. É bem verdade que na vida comum, né, no cotidiano, nós podemos encontrar diversos caminhos para chegarmos ao ponto que desejamos. Mas quando o assunto é salvação, só há um caminho para chegar ao céu, que é Jesus Cristo. Mas é verdade também que, tendo recebido Cristo como Salvador, nós iniciamos essa caminhada e sabemos onde queremos e onde vamos chegar, porque a Bíblia nos garante que o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança, Ele vai nos levar até o fim, nós vamos chegar lá. Então nós sabemos onde queremos chegar e sabemos onde vamos chegar. Entretanto, ao longo da caminhada, às vezes a trajetória, ela nos traz intempéries, nos traz adversidades, nos traz surpresas, mas nunca somos surpreendidos pela ausência do Senhor, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é importante que reflitamos sobre essa trajetória. Estamos caminhando para o céu. Já somos cidadãos dos céus, embora isso ainda não tenha se consumado com a glorificação, embora ainda não estejamos na glória com o Senhor, mas nós já temos a certeza da cidadania celeste. Mas é importante refletirmos sobre o tempo em que estamos aqui, sobre o que caracteriza essa caminhada, esse trajeto. Por isso eu quero falar com os irmãos nesta noite, à luz do texto que nós lemos, sobre a trajetória do salvo. A trajetória do salvo. Veja, nós falamos que nós sabemos onde vamos chegar, mas e ao longo da caminhada? A primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que a trajetória do salvo é marcada pela perseverança. Veja, o texto no versículo 1 diz que depois disto, Paulo, ele partiu de Atenas e chegou a Corinto. Irmãos, no capítulo 17 de Atos, Paulo, ele tinha pregado o evangelho a um público difícil, um público que, como resultado da pregação de Paulo, como falamos pela manhã, zombou de Paulo, demonstrou o interesse meramente vinculado a novidades. Na verdade, eles não manifestaram fé genuína, pelo menos uma parte do grupo, embora tenha uma outra parte que manifestou essa fé. Mas foram poucos os convertidos ali em Atenas, apesar de nós sabemos que uma igreja foi organizada ali. Mas veja bem, olhando para as circunstâncias, olhando para os poucos convertidos, olhando para a oposição, para o escarnecimento, olhando para o desinteresse, Paulo, naturalmente, ele seria levado ao desânimo. Nós, às vezes, irmãos, tendemos a desanimar quando esses elementos estão presentes, quando há zombaria, quando há desinteresse. Às vezes nós tendemos a desanimar, e é impressionante que até conversões desanimam pessoas. Há quem desanime, olha, foram poucos, não é suficiente. Mas como falamos pela manhã, que se converta,
a festa no céu. Então, Paulo, com essa certeza, ele seguiu em frente. E nós vemos nesse texto, irmãos, quando nós lemos o versículo 1, vemos aqui um significado profundo, porque Paulo estava em Atenas, que era uma cidade, que era o centro intelectual do mundo greco-romano, uma cidade que também era um centro de religiosidade, tinha estátua para tudo quanto é lado, templo para tudo quanto é lado. E agora, Paulo talvez pudesse pensar, né? Poxa, eu não quero mais saber disso. Lugar de poucos convertidos, lugar onde tem a idolatria, lugar onde as pessoas estão cheias de filosofia. Eu vou procurar um lugar melhor. Eu quero agora respirar, eu quero refrigério, não quero mais um lugar assim, não quero esse tipo, não quero esse contexto. Mas o texto diz que Paulo foi para Corinto. Irmãos, como era a cidade de Corinto? Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos, uma cidade comercial. O comércio na antiguidade passava obrigatoriamente por Corinto. Muitos navios eram recebidos ali com cargas preciosas. Havia muita negociação em Corinto. Ou seja, seria uma excelente oportunidade para a propagação do Evangelho, né? Pregar o Evangelho ali teria como resultado as pessoas voltando para suas casas, a comunicação do Evangelho em outros lugares. Mas Corinto era uma cidade caracterizada também pela idolatria. O culto a Afrodite, a deusa do amor, reinava naquele local. As pessoas a cultuavam. E como resultado desse culto, havia uma imoralidade que era levada às últimas consequências. As pessoas, com a justificativa da religião, praticavam a imoralidade indiscriminadamente. Haviam inúmeras prostitutas que trabalhavam no templo de Afrodite. Para quê? Porque por ocasião do culto aconteciam orgias. Veja bem, né? E com essa desculpa, a imoralidade se propagava pela cidade, de modo que as outras cidades utilizavam o nome de Corinto para se referir à imoralidade. Falavam, quando queriam falar de viver de forma imoral, promíscua, eles falavam assim: olha, vamos corintianizar, porque a cidade causava essa má impressão. Ou seja, era uma cidade difícil, talvez pior do que Atenas, porque Atenas, o que imperava na verdade era a filosofia, o intelectualismo, havia idolatria também, mas eles estavam mais focados nos saberes, nas escolas filosóficas. Mas em Corinto a imoralidade está presente. Nós sabemos, irmãos, o quanto o homem mergulhado na imoralidade tem o coração endurecido. O homem mergulhado na promiscuidade, o quanto ele resiste ao Evangelho. Mas veja, Paulo, ele não quis escolher um lugar melhor, mas ele simplesmente seguiu em frente, porque entendeu que o Evangelho precisava ser pregado a toda criatura. Ele não selecionou onde ele iria, simplesmente ele foi. Ele perseverou. A trajetória do salvo é caracterizada, é marcada pela perseverança. O salvo simplesmente segue em frente, simplesmente ele avança, porque ele é salvo. Ele não está buscando ser salvo, mas ele já foi. Ele anda em novidade de vida, e agora ele segue em frente, ele não desiste. Não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, o salvo segue em frente, porque ele sabe onde ele vai chegar, ele sabe qual é o ponto. Interessante, irmãos, que quando Paulo chega em Corinto, o texto diz que ele encontrou ali um casal, um homem judeu chamado Áquila e a sua esposa Priscila. Curiosamente, faz-se aqui a observação de que eles tinham vindo da Itália, porque o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Irmãos,
Esse casal era cristão. E talvez você pense, pô, mas como é que o senhor sabe disso? Veja bem, qual a razão pela qual os judeus foram expulsos de Roma? Tem um historiador romano daquele tempo, chamado Suetônio, que ele escreveu que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma porque os judeus eles ficavam sempre arrumando confusões, instigados por um tal de Cresto. E muitos entendem que ele escreveu errado, que na verdade a intenção era escrever, ele tinha ouvido errado talvez, e ele estava se referindo a Cristo. Ou seja, ele associou as perturbações de Roma aos judeus que falavam sobre Cristo. Então os judeus foram expulsos e agora Priscila e Áquila, eles que compunham esse grupo, eles estão ali em Corinto, e Paulo de imediato se associa a eles, não somente por partilharem o ofício, mas porque também eles partilhavam a fé. Em Romanos capítulo 16, versículo 3, Paulo fala que Priscila e Áquila foram seus cooperadores. Então, era um casal de crentes, mas veja, irmãos, Paulo, ele havia encontrado resistência em Atenas. Priscila e Áquila encontraram resistência em Roma e foram expulsos e agora estavam em Corinto. Duas pessoas que encontraram resistência ao Evangelho, perseguição por causa da fé, mas agora eles estão unidos, perseverando na proclamação do Evangelho, porque eles são salvos. Então eles seguem em frente e não desistem, não importando as dificuldades, eles não buscaram um lugar melhor, eles só buscaram seguir em frente, realizando a obra do Senhor. E veja, isso é importante, irmãos, porque hoje em dia nós vivemos circunstâncias muito mais favoráveis. No entanto, há pessoas que desistem com muita facilidade. No outro dia estava lendo um artigo que tinha por título A Geração Floco de Neve. Não sei quantos leram esse texto, circulou aí pelo WhatsApp aí, Geração Floco de Neve, né? Porque quando nós não temos contato com a neve, né, mas a gente vê nos filmes, né? Então quando a gente vê um floco de neve, a gente vê que, poxa, floco de neve, cada um é único, né? Singular, né? Ele vem, é bonito, poxa, que legal, um floquinho de neve. Mas todos eles são frágeis, vulneráveis, facilmente se desfazem. E hoje nós vivemos, irmãos, em contato com essa geração floco de neve. Pessoas extremamente sensíveis, que se ofendem com uma facilidade tremenda. Então qualquer coisa é motivo para dizer, olha, não quero mais, não quero saber mais de igreja, porque alguém falou isso, ou porque alguém não falou aquilo, ou porque alguém fez isso ou não fez aquilo. Então há uma hipersensibilidade, e lamentavelmente isso é resultado da criação, é resultado da maneira como os pais dirigiram essas pessoas. Porque há uma tendência, né, dos pais quererem super proteger os seus filhos. Às vezes, né, os pais ficam com grande receio, né? Eu faço umas brincadeiras meio brutas lá com o Christian, né, que fica meio assim, né? Os pais às vezes têm essa tendência, né, de não vai fazer isso não, querendo super proteger, mas às vezes a superproteção ela causa um prejuízo até para a idade adulta, né? Porque as pessoas não enfrentaram as dificuldades, cresceram sem tirar o tampão do dedão do pé, cresceram sem ralar a mão, sem ralar o joelho, cresceram sem tropeçar e bater com a cabeça.
Estava prestando atenção, irmãos, o Christian lá em casa estava dando umas cabeçadas lá na mesa, de vez em quando, né, passava, aí ele aprendeu, ele falou, opa, ali machuca, ali faz dói. Então agora quando ele chega perto, ele vai com o maior cuidado, e nem quer ir lá, fazer, papai, vai lá, eu falo, não, vai lá você, rapaz, pega lá a bola lá. Então ele abaixa. Por quê, irmãos? Veja, crianças que foram super protegidas, elas tendem a se ofender com uma facilidade muito grande. Menino também, principalmente, não tem que ser na brabeza. Menino tem que ser criado na brabeza, rolando no chão, né? Poxa. Mas às vezes também há uma compreensão exagerada também de si mesmo. Os pais que colocam os filhos num patamar maior do que o real, de modo que produzem no filho uma autoimagem infinitamente maior do que a realidade. Então as pessoas projetam algo sobre si mesmo que não é realidade, e surgem as pessoas sem noção. Não tem gente sem noção? Não tem? Sempre tem, meu irmão, que acha que, pô, não, meu irmão, eu sou o cara. Não, meu irmão, mas não é bem assim. Sou o cara, eu sei fazer tudo. Você, caramba, meu, que é isso? Aí, quando alguém fala assim, poxa, olha só, isso aí tu não sabe fazer direito não. Aí pronto, mexeu no ego. Aí ofende. Veja, a geração floco de neve. Aí se desmancha fácil. Mas o salvo de verdade, ele não se desmancha nunca. Ele pode ser ferido, pode ser açoitado, ele vai sangrar ao longo da sua caminhada, mas ele nunca vai parar, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Os salvos perseveram, porque veja, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nem perseverar. Mas Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como Jesus está presente através da pessoa do Espírito Santo, que nos garante a vida eterna, então nós vamos chegar até o fim, porque Cristo está conosco. O Espírito Santo nos garante isso. O salvo persevera, o salvo não desiste. Só que a tendência, irmãos, que nós temos é de tratar aquele que se afastou, aquele que tem hipersensibilidade, aquele que se ofendeu com muita facilidade, como crente, como um salvo, e tratar os fiéis à palavra que permaneceram na igreja como demônios, porque foram eles que expulsaram aquele que saiu. Veja a disparidade, irmãos. A evidência, uma das evidências de que alguém é salvo, de fato, é perseverança. Os salvos vão até o fim. Então, como vamos viver essa hipersensibilidade? Paulo enfrentou uma série de adversidades. Priscila e Áquila, vejam, um casal tendo sido expulso de onde estavam, perdendo a sua moradia e foram viver num lugar totalmente diferente, onde imperava a imoralidade. Mas eles agora, irmãos, estão somando forças para pregar o Evangelho. Eles não desistiram. Eles não entenderam em momento algum que Deus não estava com eles. Eles perseveraram porque eram salvos. Deus operou essa transformação na vida deles. Por isso eles perseveraram. E o texto diz que eles eram do mesmo ofício, ficaram juntos, trabalharam ali juntos. Mas a segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que a trajetória do salvo, além de ser marcada pela perseverança, a trajetória do salvo tem a pregação como parada obrigatória. Perceba que em todo lugar em que Paulo chegava, ele pregava o Evangelho. E quando digo pregação, eu não me refiro à pregação de púlpito, a ter uma boa oratória, não. Refiro-me à evangelização, à apresentação da boa notícia, que não se dá exclusivamente nesse momento. A apresentação da boa notícia deve fazer parte da vida do crente, onde quer que ele esteja, falando do amor de Cristo a toda criatura, numa conversa,
no WhatsApp, onde quer que esteja, ele deve apresentar Cristo. Veja, não dá para imaginar um crente que nunca evangelizou, ou que nem tem essa pretensão, porque o novo crente acabou de se converter, ele, poxa, realmente, pastor, o cara se converteu hoje, realmente ele não evangelizou ninguém. Mas veja, passar a vida toda como crente e nunca evangelizar ninguém, às vezes ficar buscando justificativas, não, pastor, olha só, eu trabalho, sei lá, puxando a cortina. Então vou usar um exemplo que não tem, para ninguém falar assim, pastor, fulano tal. Eu trabalho aqui puxando a cortina, então, de certa forma, estou evangelizando, porque estou contribuindo. Não, evangelizar, falar de Cristo para alguém, de verdade. Veja, a pregação do Evangelho sempre caracterizou a igreja. Paulo, ele está numa outra localidade, num lugar diferente, mas o versículo 4 diz que ele faz a mesma coisa que fazia em todos os lugares. O texto diz: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Veja, todo sábado ele continuava em atividade, pregando o Evangelho. O versículo 5 diz que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele ficou ainda, a atividade dele se tornou ainda mais intensa depois que Silas e Timóteo chegaram. Mas por quê? Porque, como diz 2 Coríntios 11, versículo 9, Silas e Timóteo trouxeram para Paulo doações dos cristãos macedônios. Veja, durante a semana Paulo estava fazendo tempo, e só no sábado que ele ia para a sinagoga para evangelizar, porque ele precisava de sustento. Mas quando os Silas e Timóteo eles trouxeram um sustento através das doações ali dos macedônios, Paulo agora teve a disponibilidade integral. Paulo agora ele pôde se dedicar integralmente à pregação do Evangelho, à evangelização. E por isso o texto diz que ele foi impulsionado, e ele foi testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Irmãos, o importante aqui também a ressaltar é que Paulo, ele não pregava qualquer coisa. Paulo pregava o Evangelho. Ele apresentava Jesus como o Cristo, como o Messias. E fazendo isso, ele, em todo momento, fazia menção da obra redentora de Jesus. Ele era o Messias. Ele morreu por nós, nosso Salvador. Irmãos, a pregação da igreja não é outra senão a boa notícia da salvação por meio de Cristo. Mas o problema é que ao longo do tempo, sempre as pessoas vêm tentando reprimir essa atividade do salvo, a pregação do Evangelho. Mas não funciona reprimir de fora para dentro. E por essa razão, Satanás começou a utilizar outras estratégias, de modo que a repressão, ela começa agora de dentro para fora. Como assim? Veja, trouxeram novas ideias para substituir a evangelização. Alguém chegou à conclusão, de repente, olha só, o Evangelho não está completo. O Evangelho todo, ao homem todo, porque o homem não é somente alma, o homem também é corpo. O Evangelho todo, ao homem todo, é a gente fazer ação social, ajudar o pobre. Isso é o Evangelho, isso é pregar, isso é ser igreja. Irmãos, ser igreja é pregar o Evangelho, que é uma mensagem. Fazer ação social, irmãos, até Centro Espírita Paz. Isso não, se você disser que fazer ação social é ser igreja, então tem alguma coisa errada. Então o Centro Espírita é igreja. A pregação do Evangelho é a comunicação de uma mensagem, a mensagem da salvação. Mas muitos vêm tentando reprimir o anúncio dessa mensagem, não fazer ação social o suficiente. Nós, obviamente, nós fazemos ação social. Por quê? Porque isso é da natureza da igreja.
A igreja ajuda o necessitado. A igreja tem esse desejo. Claro, a igreja prioriza os domésticos da fé. Mas também, quando possível, a igreja auxilia aqueles que necessitam. Mas essa não é a nossa missão. A igreja ajuda o próximo, mas a missão da igreja é a pregação do Evangelho. Mas tentaram reprimir a pregação, não através de açoites, como falamos, mas tentaram reprimir a pregação, irmãos, fazendo-nos acreditar que a igreja deveria, ao invés de pregar o Evangelho, se fundamentar em programas, em eventos. Os eventos converteriam pessoas. E então as igrejas passaram a transferir a responsabilidade da pregação para os eventos. Então agora o crente, ele apenas convida alguém para estar no evento e entende que o evento vai proporcionar conversão. Então cada um foi se eximindo da sua responsabilidade e passando a bola, quando na verdade cada crente tem que ter essa consciência. Mas também, irmãos, começaram a nos fazer entender que nós, na verdade, não precisávamos pregar, precisávamos apenas abraçar alguém. Vamos sair pela rua, as pessoas estão precisando de abraços. Dá um abraço em alguém. Poxa, de repente o senhor está precisando disso. Você pregar o Evangelho, você abraçou, isso é o Evangelho. Veja, que as igrejas foram investindo tempo naquilo que não era o Evangelho. O Evangelho foi sendo colocado de lado. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não vemos Paulo perdendo foco. Ele não quer abraçar pessoas na rua, ele não quer fazer ação social, que isso Paulo só quer pregar. Leia o livro de Atos e você vai ver Paulo pregando e pregando e pregando e pregando e pregando. Porque a trajetória do salvo, irmãos, tem a pregação como parada obrigatória. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2. Veja, Paulo estava em Corinto. O que ele diz que ele fez quando estava lá em Corinto, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 1, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ou seja, ele disse: olha, eu estava pregando Cristo crucificado, aquele que morreu por nós. Eu não estava inventando, eu não estava negociando a mensagem, podia falar de filosofias, podia falar de algo que despertasse a intelectualidade de alguns, mas na verdade a minha preocupação era apresentar o Cristo e este crucificado. Por que ele fala crucificado? Porque ele está se referindo à obra redentora de Jesus. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário, ele morreu por nós. Então essa é a mensagem da igreja. Jesus morreu, irmãos, porque nós não podíamos pagar o preço, porque nós éramos miseráveis. Como pagar o preço? O pecado, um preço tão alto que nós não conseguimos pagar, mas Cristo pagou o preço, pagou o preço completo, tanto que ele ressuscitou dos mortos. Essa era a pregação de Paulo, essa tem que ser a minha pregação, tem que ser a sua pregação. Não podemos pregar eventos, não podemos pregar através de ação social. Como assim? Eu dei uma cesta básica, a pessoa entendeu que Jesus é o Cristo e que ele morreu na cruz. Como assim? A mensagem do Evangelho tem que ser comunicada, irmãos, ainda que eles sejam de semblante duro e obstinados de coração. Interessante, irmãos, que muitos não querem pregar porque não sabem o que pregar. Muitos preferem anunciar os eventos porque não sabem o que falar, não conhecem o plano de salvação, não sabem falar do Cristo crucificado, ressurreto. Muitos não sabem, irmãos. Mas não há necessidade de altos estudos teológicos para pregar o Evangelho.
Eu me lembro, irmãos, eu tinha 12 anos, primeira vez que eu ouvi o Evangelho. E os irmãos que vieram falar comigo eram irmãos sem muita instrução, mas eles conheciam a Bíblia. Isso me chamou a atenção. Poxa, os camaradas sabem tudo desse livro aí. Eles conheciam a Bíblia. Então não importa se você não teve muita instrução, você precisa ser instruído nas Escrituras. Precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E aí você terá uma mensagem. Hoje falávamos pela manhã que há pessoas que conhecem muito a Bíblia, gostam da Bíblia, mas não são crentes. Mas lamentavelmente há aqueles que se apresentam como crentes, mas não gostam da Bíblia. Irmãos, a Bíblia deve ser o nosso livro de cabeceira. Nós devemos amar a palavra de Deus, porque foi através dessa palavra que nós fomos resgatados do lamaçal do pecado. Por isso, a terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que a trajetória do salvo é dirigida pelo Senhor. Veja, Paulo pregou, mas o versículo 6 diz que os judeus resistiram, blasfemaram, e Paulo lhe sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Irmãos, nessa atitude de Paulo, lembra do texto que nós lemos na ordem de culto aqui, Mateus capítulo 10? Jesus falou, no versículo 14, falou: se a cidade não te receber, se o pessoal não quiser te receber, sacode a poeira do pé e segue em frente. Paulo aqui, ele está fazendo alusão a essa vida de Paulo, era guiada pelo que dizia a palavra. Mas Paulo, ele está fazendo alusão a um outro texto bíblico, quando ele diz assim: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Ele está mencionando que texto? Ezequiel, capítulo de número 33, quando o texto diz assim, versículo 1: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, você estará isento porque você cumpriu o que era da sua responsabilidade. Mas ele coloca outra situação, né? Se o atalaia não avisar, então o sangue é requerido do atalaia. Paulo estava citando um texto bíblico que os judeus conheciam. Ele estava dirigindo as suas atitudes a partir das Escrituras. E o texto diz no versículo 7, que saindo dali, ele entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Provavelmente esse homem tinha muitas posses, era um homem rico, a casa ampla, e recebeu a igreja. Ali naquele local o texto diz que ele entrou na casa desse homem, não para residir, porque ele estava residindo com Priscila e Áquila, mas agora ele entra naquela casa para ali estabelecer a igreja local, e começa a dirigir os cultos ali. E o texto diz que Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Irmãos, diante desse cenário de muitos crendo, sendo batizados, poxa, Paulo deveria ficar feliz e não ter medo de nada, pensar: o Senhor está comigo. A ousadia de Paulo, nós vimos desde o princípio, não estava sendo abalada pela rejeição do Evangelho que houve em Atenas. Mas, veja bem, acompanhe o texto. Houve conversões. O texto diz que muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Mas no versículo 9, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Por que Deus falou isso com Paulo? Não temas.
A gente pensa, poxa, mas estava tendo um monte de conversão, era para ele estar feliz e com muita coragem de seguir em frente. Mas quando você vai lá para 1 Coríntios capítulo 2, a gente vê, irmãos, que Paulo ele confessa, no versículo 3, 1 Coríntios 2,3, ele confessa o seguinte: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo estava com medo, irmãos. Tinha perseguição na igreja, os judeus estavam fazendo oposição. Paulo teve medo, assim como qualquer outro ser humano, porque Paulo era humano. Mas o maravilhoso nesse texto, e que revela que Deus dirige a trajetória do salvo, é que o Senhor sabia muito bem quais eram os sentimentos de Paulo, sem que ele tivesse dito coisa alguma. E Deus fala ao coração de Paulo: não temas. Irmãos, isso acontece com a gente, nós somos crentes, somos humanos, e às vezes enfrentamos fraquezas, medo, temores. Deus sabe o que você está vivendo, Deus conhece o teu coração. E o texto diz que ele falou a Paulo, e ele fala também conosco. Deus fala aos nossos corações, irmãos, trazendo o conforto, o consolo, a palavra que nós necessitamos. Veja, Paulo não precisou buscar uma irmãzinha de revelação, ninguém foi ao encontro dele para trazer essa revelação. Não, o próprio Deus falou diretamente a Paulo, e o próprio Deus fala diretamente ao seu coração também. Por isso nós oramos, irmãos, nós pedimos a direção de Deus, porque sabemos que não conseguimos caminhar sozinhos, sabemos que precisamos que Ele nos guie, porque em muitos momentos, irmãos, nós, por toda a fortaleza que tenhamos, nós muitas vezes titubeamos, nós temos medo, e oramos pedindo a direção do Senhor, para que Ele nos diga: seguimos em frente, ficamos, vamos embora. Paulo, em outras ocasiões, Atos 16, a partir do versículo 6 até o versículo 9, Paulo tinha a intenção de fazer uma coisa, queria ir à Ásia, mas o texto diz que o Espírito de Jesus o impediu. Depois ele intentou ir a Bitínia e foi impedido também. Deus estava dirigindo os passos de Paulo. Depois ele teve uma visão em que Deus o direcionava para a Macedônia e ele foi. E agora, nesse texto, talvez Paulo estivesse pensando em deixar aquele povo, mas Deus fala ao seu coração: não temas, fales e não te cales. Deus mostra a Paulo qual era a direção a tomar. Irmãos, então nós não podemos também buscar a direção na nossa própria vontade, no nosso próprio ego, em nós mesmos. Irmãos, a direção deve vir do Senhor. Ele é quem fala aos nossos corações e fala de forma profunda. Não é o que nós queremos, mas o que Deus quer. E nós devemos submeter a nossa vontade ao crivo da vontade do Senhor. O que nós queremos deve ser o que Deus quer. Senhor, o que eu tenho que fazer? Veja, Deus sabia dos problemas enfrentados por Paulo. E a resposta de Deus, no versículo 10 é: porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E depois disso, Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus disse para Paulo: eu tenho muito povo ainda, muita gente minha. Mas como assim? É possível que isso fosse uma referência aos muitos que se converteram, mas é possível também que fosse uma referência aos muitos que iriam se converter, porque Deus já sabe todos aqueles que hão de se render aos seus pés. Então, para Deus, isso é tomado como certo. E Ele diz para Paulo: não precisa se preocupar,
estou com você. Como nós dizemos hoje, estamos juntos. E Deus está conosco, nos dirigindo, nos guiando. A trajetória do salvo não é solitária. Deus está conosco. Não importa as dificuldades que enfrentemos, as adversidades, Deus está conosco, nos dirigindo. E nós precisamos da direção dEle. Não podemos tomar decisões sem pedirmos a direção do Senhor. Temos que orar. Senhor, o que eu faço? E o próprio Deus vai falar no nosso coração. E quando Ele falar, você vai entender. Não vai precisar que ninguém de fora venha e te diga. Porque Deus fala com os seus. Afinal de contas, o Espírito Santo está dentro de nós. Sendo assim, concluímos que a trajetória do salvo é marcada pela perseverança. Salvo vai até o fim. Mas tem a pregação como parada obrigatória. O crente tem que pregar, tem que evangelizar, tem que falar do amor de Cristo. Mas, acima de tudo, a trajetória do salvo é dirigida pelo Senhor. Estamos aqui hoje porque o Senhor nos dirigiu até este momento na história das nossas vidas. Porque Ele tinha algo a nos falar, Ele nos mostrar algo. Vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças porque o Senhor nos guia. O Senhor fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua paciência para conosco, ó Deus, Tua misericórdia, Pai, Tua graça. Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu continues a nos guiar, para que sigamos em frente, ó Pai, fazendo o Teu querer, de modo que evidenciemos a nossa certeza de que somos dirigidos por Ti. Pai, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.